O mundo está repleto de coisas bizarras que a ciência teve um trabalhão para explicar. Na maioria das vezes, artefatos antigos de civilizações do passado são explicados pelo caminho mais simples. A raça humana é brilhante e inovadora desde seus primórdios, há uns 150 mil anos atrás. Mas alguns artefatos ainda guardam mistérios e curiosidades. Veja só. Número 10. Antena estranha no fundo do mar. No auge da paranoia da Guerra Fria, um navio de pesquisa oceanográfica, chamada USNS Eltanin, fez uma descoberta bem peculiar enquanto examinava o fundo do mar da Antártica. O estranho objeto era parecido a uma antena. Era alto, reto e tinha braços espaçados por igual em ângulos de 90 graus, sendo projetados para fora. Muitas teorias rapidamente começaram a surgir. Algumas faziam referência a uma origem talvez soviética, e outras ficavam no mundo da fantasia e das conspirações alienígenas. 13.500 pés abaixo do mar na Antártica é um local bem inóspito para qualquer construção, e as chances de que essas antenas fossem de origem humana é no mínimo duvidável. O objeto foi estudado por décadas, até que foi finalmente identificado como sendo um Cladorhiza concrescens, que é um tipo de esponja marinha que reside em águas profundas. As imagens modernas dessa esponja realmente se parecem com a antena Eltanin, mas são poucas e distantes entre si e muitas pessoas pediram para revisitar o objeto tão peculiar para ver se ele mudou alguma coisa desde então. Número 9. Ferro Wolfsag. Esse objeto também chamado de cubo de Salzburgo, mas como se ele não é um cubo? No máximo lembra um cubo mal feito. Mas ao dizermos que é composto de metal e que sua idade em teoria é de 20 milhões de anos ou mais, aí ele passa a ser um objeto interessante e digno de respeito. Ele foi descoberto depois que o minerador abriu um pedaço de carvão em uma fundição de ferro, e a princípio os cientistas acreditavam que o pedaço de metal era de origem meteórica, mas isso foi descartado por meio de análises. Era mais provável ser um pedaço de ferro fundido. Isso então levantou uma questão. Como o ferro fundido estava coberto por carvão de 20 milhões de anos, sendo que os humanos existem há apenas uns 200 mil, algo que intrigou os pesquisadores por algum tempo, até que a teoria de que provavelmente se tratava de uma peça de maquinário que havia caído na mina de carvão mais recentemente começou a ser aceita. Ainda assim, muita gente permanece cética, pois nenhuma pesquisa ou análise muito sofisticada foram feitas nesse objeto. Número 8. Linhas de Nazca mais humanoide do Atacama. As linhas de Nazca, encontradas no deserto de Nazca, no sul do Peru, são parte dos geoglifos mais impressionantes da Terra. Geoglifos são ícones esculpidos na face da Terra. As linhas de Nazca são um marco incrível na civilização antiga e remontam a cerca de 2.000 anos atrás. Elas são tremendamente complexas, e existem mais de 30 delas espalhadas pelo deserto, dando a elas o título de coleção mais interessante de geoglifos antigos da Terra. As teorias dizem que esses geoglifos foram criados como um meio de comunicação com os deuses acima da Terra, para orar por chuva e que inspiraram naturalmente todos os tipos de teorias que giram em torno do contato alienígena. Embora seja plausível que tenham sido criadas com ferramentas simples pela cultura Nazca, o que mais surpreendeu foi a variedade de figuras estranhas que foram criadas, desde orcas até astronautas. Se unindo a esse mistério está o humanoide de Atacama, outra raridade sul-americana que também foi encontrada no sul do Peru. É um esqueleto humanoide minúsculo, com não mais que 15 centímetros de comprimento, do tamanho de uma caneta. Apesar de seu tamanho, claramente não é um feto, pois tem uma anatomia desenvolvida, incluindo mãos desenvolvidas e dentes duros. O mais impressionante é a sua cabeça, de formato estranho, que se encaixa perfeitamente nas visões tradicionais de alienígenas. O esqueleto peculiar foi testado usando metodologias modernas de DNA por professores da Universidade de Stanford e foi de fato considerado humano e de descendência local. O então dono do esqueleto viveu de 6 a 8 anos antes de morrer, o que é notável para um ser humano daquele tamanho minúsculo. As mutações genéticas que levam às suas formas estranhas não estão claras, e até agora ninguém foi capaz de explicar exatamente do que se trata. Número 7. O martelo de London. Este martelo foi encontrado por acaso em London, uma cidade no Texas, em 1936. Uma família se deparou com uma rocha com uma saliência de madeira um pouco estranha embutida nela e seu filho a quebrou para revelar um martelo claramente moldado na rocha. O ponto interessante para os arqueólogos dos anos 30 foi como o martelo se encontrava envolto em uma rocha que se pensava ter mais de 30 milhões de anos. Para muitos, isso indicava que o martelo de London fosse algum artefato de uma civilização pré-humana.
sendo construído com técnicas modernas. Estilisticamente, porém, o martelo revelou muitas semelhanças com as antigas ferramentas americanas, e então os geólogos começaram a explicar como o invólucro da pedra, apesar de sua idade, poderia ter moldado seu caminho ao redor da ferramenta há relativamente pouco tempo. Calcário e outros tipos de rocha podem ser facilmente decompostos, e durante chuvas fortes ou outros eventos climáticos, o martelo pode ter sido envolvido em uma mistura lamacenta, antes que a lama eventualmente endurecesse e se transformasse em rocha. Número 6. A moeda de Maine. Se você não faltou nas aulas de História Básica, sabe que no final do século XV, durante a época das grandes navegações, Colombo se deparou com a América. Viajar da Europa para os lados de cá era uma grande façanha para 1492, mas hoje existem evidências que sugerem que os vikings alcançaram esse grande marco muito antes, ao que tudo indica com uns 500 anos de antecedência. Uma prova disso é a moeda de Maine, descoberta em 1957 no Maine. Essa moeda foi primeiro confundida com um centavo inglês, mas depois foi confirmado que era uma moeda nórdica, originada do reinado de Olaf Kyrre, que foi rei da Noruega entre 1067 e 1093 d.C. Como chegou ao Maine ainda é uma questão controversa. Alguns afirmam que foi deixada lá por vikings, enquanto outros acreditam que os moradores locais conseguiram a moeda em outro lugar. De qualquer forma, seu achado traz mais perguntas do que respostas. Número 5. A bateria de Bagdá. Este artefato é composto por 3 objetos e foi descoberto no Iraque. O primeiro objeto, um pote de cerâmica. O segundo, um tubo de cobre laminado. E o terceiro, uma barra de ferro, os quais algum dia funcionaram como uma máquina. Suas origens datam de 150 a.C. a 650 d.C. E embora ninguém consiga compreender o motivo de sua existência, muitas teorias dizem que se trata de uma bateria arcaica. A bateria funcionaria se uma solução ácida, provavelmente suco de limão ou uva, fosse colocado dentro para gerar uma corrente entre os diferentes eletrodos de cobre e ferro. É intrigante por alguns motivos. Em primeiro lugar, a eletricidade não era compreendida até os anos 1700, depois que Benjamin Franklin fez voar sua pipa durante uma tempestade. Além disso, mesmo que fosse uma bateria antiga, que usos as pessoas poderiam encontrar para essa engenhoca na época? Ideias relacionam seu possível uso a estátuas de eletroterapia, ou galvanoplastia. Teorias alternativas sugerem que a bateria de Bagdá talvez fosse um container especial de armazenamento. Ainda assim, muitos cientistas ainda apoiam a teoria da bateria. Mas por quê? Isso talvez nunca saberemos. Número 4. A taça de Licurgus. Essa taça, chamada de Taça de Licurgus, foi considerada a peça de vidro mais espetacular já encontrada desde o final da Era Romana, de 400 d.C. Mesmo para os padrões de hoje, é uma peça lindamente complexa e, mais impressionante, apresenta um efeito dicróico, em que o vidro é vermelho quando iluminado por trás e verde quando iluminado pela frente. Esse efeito maravilhoso não é fácil de criar, e os pesquisadores descobriram que a taça usava nanopartículas de ouro e prata, dispersas pelo vidro para alcançá-lo. Essas partículas têm 70 nanômetros de diâmetro, o que torna muito difícil enxergá-las, mesmo com a ajuda de um microscópio potente. Elas só podem ser vistas de forma eficiente com um microscópio eletrônico de transmissão. As partículas refletem diferentes comprimentos de onda de luz, vermelha e azul, dependendo de como a luz incide através do copo. É bizarro pensar como esse efeito foi alcançado, mas os pesquisadores suspeitam que seja provável que esse efeito tenha sido alcançado por acidente com a contaminação do vidro da oficina em que foi fabricado. Número 3. O manuscrito Voynich. Aqui temos um mistério genuíno que atormentou os cérebros de incontáveis acadêmicos e pesquisadores ao longo de várias décadas, e ainda assim não oferece uma explicação tão simples e fácil de acreditar. O manuscrito Voynich deve seu nome ao livreiro polonês que comprou o objeto de uma livraria em 1912, mas a sua datação de carbono revelou ser proveniente do século XIV, possivelmente originário da Itália renascentista. É um livro bem longo com 240 páginas, com muitas delas repletas de parágrafos densamente escritos, diagramas estranhos, pictogramas, obras de arte e símbolos. O bizarro aqui é que ninguém ainda foi capaz de decodificar o sistema de escrita do manuscrito, apesar de muito esforço realizado por diversos cientistas, investigadores e criptologistas de todo o mundo. Todos fizeram fila para tentar e todos falharam. Muitos presumiram que fosse uma farsa,
mas as evidências sugerem fortemente sua autenticidade histórica, e embora algum progresso tenha sido feito para entender o seu significado, grande parte ainda permanece um mistério completo. Número 2. Mapa de Piri Reis. Este mapa, em teoria, continha informações sobre a descoberta da costa da Antártica cerca de 200 anos antes do que se pensava. Esse mapa é composto com detalhes impressionantes e foi compilado por Piri Reis, um almirante turco e cartógrafo que desenhou o mapa a partir de muitos outros mapas criados por egípcios, portugueses e árabes, entre outros. Embora muitas discrepâncias tenham sido trazidas para saber se a costa da Antártica está realmente representada no mapa, a massa de terra ainda não foi efetivamente catalogada, levando alguns estudiosos a concluir que o mapa deve ter sido baseado em outros mapas perdidos, que se originaram de viajantes desconhecidos. Algumas teorias sugerem que civilizações antigas que não conhecemos são responsáveis pelo mapa, mas nenhuma dessas alegações se sustenta cientificamente, e é provável que seja um erro delegar tudo que não conhecemos a alienígenas do passado. Número 1. A máquina de Anticítera. A inteligência bizarra dos gregos antigos continua impressionando a ciência e talvez esse seja o artefato menos conhecido entre todas as proezas da cultura grega. Este artefato é realmente um fenômeno, principalmente por sua complexidade mecânica. É quase tão sofisticada como a de alguns relógios europeus produzidos no século XIV. A máquina de Anticítera tem sua origem confirmada em 100 a.C., e acredite só, se trata do computador analógico mais antigo já encontrado na Terra. Estudos de imagens do dispositivo mostraram que ele tem 37 engrenagens, que permitem seguir os movimentos de nosso sistema solar por meio de 3 mostradores separados, cada um com seu próprio par de ponteiros. O mostrador principal mostrava os movimentos do Sol, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, que eram os 5 planetas conhecidos pelos gregos. Ele poderia ter seguido a Lua através do zodíaco, mostrando quando eclipses eram prováveis de ocorrer, e era projetado até para mostrar as irregularidades na órbita da Lua. Outro mostrador marcava a data em seu ciclo metônico grego, de 19 anos, e ciclo calíptico, de 76 anos, e o terceiro mostrava o ciclo de eclipses. A tremenda complexidade desse dispositivo fala por si só, mas seu criador permanece desconhecido. Embora as complexas funções do dispositivo parecessem impossíveis de se alcançar há quase 2000 anos atrás, o design e a iconografia são claramente obra dos gregos, e as informações que ele contém foram bem documentadas por muitos astrônomos e outros acadêmicos. E aí, qual desses artefatos você acha que é o mais misterioso? Desconfia qual seja o objetivo ou respostas por trás de algum deles? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!